Olá, hoje eu e a Heloíse, juntamente com o meu grupo Júlia e o William, iremos apresentar o trabalho sobre exame ortopédico. Esse exame ele é uma avaliação clínica sistemática cujo principal objetivo é localizar a origem da afecção musculoesquelética. Mesmo quando não define o diagnóstico definitivo em si, ele permite identificar onde está a lesão, o que é fundamental para assim direcionar os exames complementares e o tratamento do animal. No animal em linha reta observamos a simetria dos passos, o tempo de apoio e a transferência de peso entre os membros. O motivo de fazer isso é que alterações no apoio indicam dor, enquanto alterações na face de elevação podem indicar limitações mecânicas ou até mesmo neurológicas. Nessa etapa, então, ela nos permite identificar qual membro está sendo acometido ali com base nos vídeos. Tendo todas essas variações ali de velocidade que também nos auxiliam na hora da avaliação para ter o devido diagnóstico. O movimento circular ele aumenta então a carga sobre os membros internos do círculo. E isso intensifica a compressão articular, podendo evidenciar claudicações discretas, que não aparecem ali no movimento em linha reta, auxiliando a localização da lesão. Na subida, então, no aclive, há uma maior exigência dos membros pélvicos, já no declive, que é a descida, há uma maior sobrecarga dos membros torácicos. A transposição de obstáculos ela avalia a coordenação, a amplitude de movimento e dor. Então, nisso, ela exige uma maior flexão articular e controle motor, podendo revelar algumas limitações não observadas em terreno plano. Agora falando sobre inspeção ortopédica, a inspeção ela permite identificar alterações decorrentes de desuso ou sobrecarga, além de avaliar como o animal distribui o peso corporal em diferentes posições. Essa etapa é essencial justamente porque ela fornece informações globais sobre o padrão de compensação do animal, ajudando a direcionar os exames subsequentes. Palpação e mobilização. A palpação ela deve ser realizada de forma progressiva, iniciando pelas áreas sem suspeita de dor e deixando por último a região suspeita, para assim evitar respostas falsas e até mesmo resistência do paciente. Analisando ali a parte do membro torácico, iniciamos pelas extremidades distais, então pelas unhas, coxins e espaços interdigitais. Lesões nessas regiões são casos frequentes de claudicação e podem passar despercebidas sem avaliação detalhada. Depois vamos para falanges e articulações. As falanges elas são palpadas individualmente para avaliar se tem crepitação, instabilidade e dor. Ela permite identificar alterações ósseas ou articulares localizadas. Ali no carpo, então a gente faz a mobilização dele, avalia a amplitude de movimento e estabilidade ligamentar. Instabilidade pode indicar lesão ligamentar ou degeneração articular. O cotovelo ele é avaliado quanto à dor e limitação de movimento, já que é uma das principais articulações envolvidas em claudicação de membros torácicos. Agora, manipulando um pouco mais acima, ali no ombro, ele permite avaliar estruturas musculares e articulares.
Então, ali no exame, a gente faz a flexão, a extensão e a lateralidade para fazer toda essa análise bem detalhada. Agora, no exame dos membros pélvicos, eles mantêm ali a mesma lógica, tanto no distal quanto pro proximal. Então, assim como no membro torácico, iniciamos distalmente, garantindo uma avaliação sistemática e, assim, evita algumas omissões que podemos causar ali no exame. Avaliamos, então, a estabilidade e mobilidade das articulações társicas. Ali na parte do joelho, a gente observa a flexão, extensão, e ele é avaliado quanto à amplitude e estabilidade, né? Então, alterações no ligamento cruzado cranial são causas bem frequentes de claudicação, por isso que é importante, assim, investigar realmente, ter bastante atenção ali nos movimentos e na reação do paciente. O teste de gaveta é uma manobra ortopédica fundamental na clínica de pequenos. Ela é utilizada principalmente para diagnosticar a ruptura do ligamento cruzado cranial no joelho de cães e gatos. O movimento ele tenta mover ali a tíbia cranialmente para frente, né? Então, em relação ao fêmur, mantendo o fêmur imóvel. O teste de Ortolani ele é utilizado para detectar a frouxidão da articulação coxofemoral, então ali do quadril, e auxiliar no diagnóstico precoce da displasia coxofemoral, principalmente em filhotes e cães jovens. Então, o objetivo do teste é ver se a cabeça do fêmur está luxada ou subluxada e se ela retorna ao acetábulo durante a manobra. Na avaliação do quadril, ela inclui amplitude de movimento e resposta dolorosa, sendo fundamental para a identificação de displasia coxofemoral e doenças degenerativas.
Depois, então, de a gente fazer a análise da locomoção desse animal, a gente vai fazer um exame em estação, que é para avaliar, então, se tem uma boa distribuição de peso nos membros desse animal. Então, a gente verifica se, por um acaso, ele não está fazendo uma claudicação de apoio, está apoiando mais um membro que o outro, distribuindo de forma assimétrica o peso. Aproveitando que o animal está, então, em estação, a gente vai fazer o exame de propriocepção nele para verificar se uma possível claudicação é por origem, então, musculoesquelética, que seria ortopédica mesmo, ou se pode ser por uma origem neurológica. Então, a gente suspende o animal para fazer o exame de propriocepção do membro pélvico. A gente faz o exame, pode-se verificar que ele está com o teste de propriocepção positivo, então ele tem percepção de si mesmo. Fazemos também teste de propriocepção nos membros torácicos. A gente verifica, então, que também está positivo, então ele está com percepção de si mesmo no membro pélvico e torácico, o que indica que talvez uma claudicação poderá ser de origem musculoesquelética. Então, com o animal em estação, agora a gente vai fazer o exame de palpação da musculatura. Então, a gente precisa palpar a musculatura dos membros, tanto os pélvicos quanto os torácicos. No pélvico, a gente vai analisar o quadríceps, o posterior de glúteo, vai verificar se há algum tipo de assimetria entre os dois membros. No membro torácico, a gente vê a musculatura do tríceps, a musculatura do bíceps, para também verificar se há algum tipo de assimetria. No exame ortopédico da pelve, então a gente vai realizar com o objetivo de identificar algum tipo de dor, algum tipo de instabilidade e algumas possíveis alterações estruturais. A gente vai observar então a postura desse animal, o apoio do peso, a simetria, se é simétrico ou assimétrico, e a gente vai então realizar a palpação das cristas ilíacas, onde a gente vai comparar ambos os lados quanto à sua altura e seu alinhamento. No teste do estresse sacroiliaco, então a gente aplica uma força leve em sentido oposto, crânio-caudal nesse caso, para gerar tensão na articulação. A gente vai observar então se tem dor ou desconforto. No nosso animal aqui, a gente vai ter que fazer uma adaptação por ele se tratar de um animal obeso, então a gente vai utilizar a mão inteira ao invés de dedos específicos, que seriam o indicador e o polegar. A gente vai aplicar uma pressão então ampla e leve e priorizar a resposta dolorosa ao invés de referência anatômica. A gente precisa sempre comparar sempre os dois lados, então, e a gente vai gerar essa tensão na crista ilíaca e na tuberosidade isquiática. Então, na realização do exame ortopédico do crânio, a gente vai avaliar algumas estruturas ósseas, as articulações, principalmente a temporomandibular e as musculaturas que estão associadas. Então, inicialmente, a gente vai realizar a inspeção, onde a gente vai avaliar, então, a simetria facial, se há ou não presença de aumento de volume, algum tipo de deformidade, atrofia muscular e até mesmo o posicionamento da mandíbula. Na palpação do crânio, a gente vai incluir, então, o osso frontal, o osso parietal, o osso nasal, o zigomático, a mandíbula. A gente vai avaliar, então, se há presença de dor ou de crepitação, de aumento de volume ou até mesmo alguma instabilidade nesses ossos. Para a avaliação da articulação temporomandibular, a gente vai, então, fazer a abertura e fechamento da boca e observar, então, a amplitude do movimento, se há presença de dor ou crepitação, ou se há presença até mesmo de algum desvio da mandíbula. Na realização da palpação dos músculos mastigatórios, a gente vai então analisar principalmente o masseter e o músculo temporal, avaliando se tem simetria, se possui dor, algum tipo de atrofia ou até mesmo hipertrofia. Na avaliação da oclusão dentária, então a gente vai verificar o alinhamento e alguma possível alteração que possa indicar, por exemplo, uma fratura ou até mesmo algum tipo de luxação. O exame ortopédico, então, quando realizado de forma sistemática, ele permite localizar a lesão e compreender o padrão de alteração funcional do paciente, sendo essencial para o raciocínio clínico e tomada de decisão na prática veterinária. Essas foram as referências utilizadas. E muito obrigada pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado.